Autoridade Espiritual, por Stephen Kang, parte 3. A autoridade é vida, pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Salmo 36, versículo 9. Em segundo lugar, Deus é autoridade porque Ele é a fonte da vida. Ele é vida em si mesmo e vida sempre traz a autoridade. O apóstolo João disse: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a vossa alegria seja completa. 1 João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Em João, capítulo 1, versículo 4 é dito: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ou seja, nosso Deus é o Deus da vida. Ele é cheio de vida. E ele não é apenas cheio de vida, mas dá vida. Tudo vem de sua vida e esta é a forma que ele é a autoridade sobre tudo. A autoridade não é algo que você assume, é o resultado da vida. Não tenho uma boa ilustração, mas usarei esta como um exemplo imperfeito. Porque em nossas famílias, as crianças devem obedecer aos pais. Uma razão é porque eles viveram mais do que nós e têm mais vida. Ou podemos colocar de outra forma: eles nos deram vida. Certamente Deus nos deu vida, mas nossos pais nos dão vida, nos sustentam e nos educam. Os pais têm esta posição não porque a assumiram, mas porque têm mais vida. É por isso que eles têm mais autoridade sobre os filhos. Na Igreja de Deus, quando consideramos o assunto da autoridade, descobrimos que a Bíblia nos fala dos anciãos. E eles são fisicamente mais velhos em idade ou são mais velhos espiritualmente? Penso que o último provavelmente é mais correto, mas certamente o crescimento da vida espiritual também leva tempo. Em outras palavras, na igreja há os anciãos, e estes representam o governo de Deus. Não é porque algumas pessoas assumem esta posição, mas porque entre os irmãos e irmãs, eles parecem ter mais vida de Cristo neles. Parece que eles têm mais manifestação da vida espiritual. E porque a vida deles é pelo menos um degrau acima do nosso, então representam mais da autoridade de Deus. Assim, não é algo que alguém possa assumir, é por causa da vida interior de Cristo. De fato, quanto mais vida espiritual você tem, mais autoridade existe. Por exemplo, estamos familiarizados com a vida de Barnabé e Paulo. Em Atos capítulo 13, os 5 profetas e mestres estavam ministrando ao Senhor e o Espírito Santo disse: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E estes 2 homens foram colocados à parte como apóstolos e foram em frente. E o pequeno João estava com eles como um assistente. Assim, eles viajaram para Antioquia e para Chipre. Quando eles eram enviados, era sempre Barnabé e Paulo. Em outras palavras, mesmo com os 2 apóstolos e com o pequeno João, havia uma ordem divina, mas não era algo que fosse arranjado ou assumido. Barnabé não assumiu isto porque conheceu o Senhor antes de Saulo, portanto podia tomar a liderança e Saulo teria apenas de segui-lo. Ou porque foi ele que apresentou Saulo aos santos em Jerusalém, então tinha de ser o líder. Todos estavam com medo de você, mas eu acreditei em você e o apresentei a Pedro. Nem ele assumiu a liderança porque encontrou Saulo de Tarso e o levou para Antioquia, onde ficou sob seu aprendizado por um ano inteiro, para que ele pudesse e Saulo apenas o seguisse. Não havia nada arranjado, não havia nada assumido. O Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo. Isso é tudo. De algum modo havia uma ordem ali, não assumida, mas de vida. Mas estranhamente, quando viajaram para Chipre, no caminho, de repente a ordem começa a mudar.
O Espírito Santo, na Palavra de Deus, nos diz que é Paulo e seus companheiros. Veja lá em Atos capítulo 13, versículo 13. Saulo muda seu nome para Paulo. Isto significa pequeno, o pequeno, e seus companheiros. No entanto, o pequeno João não ficou contente com isso porque era parente de Barnabé. Quando descobriu que a ordem tinha mudado, não pôde aceitá-la, por isso os deixou. Mas, graças a Deus, Barnabé conhecia o Senhor e, sem nenhum protesto, voluntariamente tomou a segunda posição. Não é uma questão de tentar tomar a posição, é a manifestação da vida. De qualquer maneira, a vida de Cristo em Paulo parecia ser mais manifestada do que a vida de Cristo em Barnabé. Por isso, Paulo assumiu a liderança. É questão de vida. Se pudermos compreender isso, então não haverá argumento. Você não pode argumentar sobre a vida. Se a vida estiver ali, ela está ali. Se ela não estiver ali, não importa o quanto você argumente, ela não está ali. A maior medida de Cristo naquele irmão, ela está ali. E se você não tem aquela medida de Cristo, é evidente, todos o sabem. É algo que você não pode argumentar, você não pode se apropriar dela porque é puramente uma questão de vida. Quando uma pessoa começa a argumentar sobre este assunto de autoridade, você sabe com certeza que ela está fora da vida. Além disso, já que a autoridade é vida, quando uma pessoa está na vida com o Senhor, há autoridade. Mas no momento em que ela não vive a vida de Cristo, esta autoridade se vai. Isto é muito importante e eu explicarei mais à frente. Por isso, autoridade é vida e não algo que qualquer um pode assumir.